Sejam bem-vindos a mais um episódio de Raiz Informativa, o primeiro e único podcast canábico do Espírito Santo, onde eu, Litsa Aoni, advogada e ativista, e eu, Cíntia Valadão, pós-graduada em Psiquiatria e Medicina do Canabinoide, trazemos informação sem tabu sobre a planta. E hoje no nosso podcast nós trouxemos a ilustre presença de uma convidada com 9 anos de experiência na advocacia criminal. Vou precisar ler aqui o currículo dela, né, porque é um pouquinho grande. Mas é a doutora Bianca Campelo, advogada criminalista, atuante há 9 anos, especialista em lei de drogas, pós-graduada em processo penal, investigação forense e perícia criminal, e que também faz uso medicinal da cannabis. Olá, pessoal, um prazer enorme estar aqui e agradeço imensamente a oportunidade que a Cíntia e a Litsa estão me dando de estar aqui, podendo debater esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Por que você vai curtir esse episódio? Porque aqui nós vamos trazer informações que você precisa saber para desmistificar a cannabis de uma vez por todas. Então eu vou começar com algumas perguntinhas para a nossa convidada e a gente vai trocando essa ideia. Vamos lá. Animada. A primeira pergunta que eu... Uhum. A primeira pergunta que eu separei aqui seria: qual é a sua conexão com a cannabis? Como começou, para você contar pra gente um pouquinho da sua história? Ah, legal. Bom, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, já desde a minha adolescência, eu vinha questionando um pouco aquilo que a sociedade trazia, né? Que é como algo proibido, algo que fazia mal. Mas até mesmo pessoas próximas a mim, mais velhas até que eu, que já tinham uma profissão, e eu via que essas pessoas faziam uso e eu não as via de uma forma tão ruim como a sociedade colocava. E observava também que elas levavam uma vida normal, como qualquer outra pessoa, trabalhavam, tinham suas obrigações, tinham suas responsabilidades. E na época, isso há alguns anos atrás, assim, há uns 20 anos atrás, vamos colocar assim, as informações chegavam pra gente de maneiras diferentes do que a gente tem hoje. Hoje as informações chegam muito rápido, né, uma quantidade muito grande assim, de informações, e antigamente as informações chegavam por revista, por livros, por entrevistas, programas de televisão. E tinha uma revista na época chamada Super Interessante. Essa revista marcou muito porque ela trazia temas, como o próprio nome já diz, assim, polêmicos, diferentes, que fugiam um pouco dos padrões. E uma vez eu me recordo que teve uma revista que falava A Verdadeira História da Maconha. E eu comprei aquela revista, achei super interessante. E aí eu comecei a ler a matéria. E aí foi quando eu descobri que a proibição da maconha ia muito além de algo nocivo à saúde, que envolvia também questões políticas, questões sociológicas, e foi aí que tudo começou. E aí que eu comecei a querer entender um pouco mais sobre esse mundo. E aí eu descobri também que existiam algumas religiões que utilizavam a maconha também. E aí eu fui começando a estudar, sempre fui muito curiosa, comecei a pesquisar e estudar sobre o tema. E foi o que formou um pouco do que eu entendia, né, sobre o assunto e muito do que eu sou hoje, né, das coisas que eu acredito, que eu defendo. Foi isso. Excelente. Massa. Então vamos passar. Já li muito Super Interessante. É bom, né? É legal. É uma revista Mandavam muito ler no boa. vestibular. Nossa. Eu falei com ela, nem sei se tem hoje em dia, mas também, nossa, era muito legal. Sim. Eu adorava. E assim, é legal porque essa informação chegou pra mim, eu era ainda adolescente. Tem muitas pessoas que isso não chega. E muitas pessoas que às vezes necessitam disso, mas ainda tem aquele preconceito, né, estabelecido justamente pela sociedade que coloca aquilo como uma grande vilã, né? Hoje Exatamente. em dia, não só a maconha, mas outras drogas, aí a gente vê que existe uma guerra às drogas muito grande. Mas será até que ponto que essa guerra funciona, né? Até que ponto atinge que o isso... objetivo, que seria reprimir, Exatamente, né? exatamente. Uhum. A gente vê que ela não... É uma guerra que acaba aí muitas pessoas morrendo Enxugando o gelo, né? e a droga continua, né, sendo adquirida em qualquer lugar, em qualquer esquina que você chegar hoje. Uma pessoa que quiser usar qualquer tipo de droga, ela tem acesso, tanto às lícitas quanto às ilícitas. Sim. Poxa, que legal então que você conseguiu, né, ter esse entendimento, ter essa clareza sobre o assunto ainda na adolescência, através de uma reportagem de revista, né? Porque muitas pessoas não têm essa clareza ainda hoje, com toda a globalização, internet, fios transoceânicos, né? Então, Verdade. eu mesma só fui começar a ter esse entendimento da verdadeira história da maconha, né? Quando eu comecei a prescrever.
Sim. que foi há uns 3 anos atrás. Olha só, eu tô aí com meus 40 e poucos anos, não vou contar tudo, mas... né, Litza? Então, eu tava comentando com ela também quando a gente tava vindo, que eu achei muito legal que ela teve esse acesso na adolescência, porque eu mesma só fui saber também quando eu comecei a estudar a cannabis, e isso porque eu já era usuária há muitos anos. Então, eu fui descobrir muito tarde, porque esse é um dos efeitos do proibicionismo, né? A gente, apesar de ser fácil acessar na rua, você comprar alguma coisa e tal, mas a informação não chega, ou a informação que chega tá enviesada, tá errada. Então, a gente nunca tinha parado para se questionar enquanto sociedade, e para mim esse questionamento foi chegar tarde do porquê que foi proibido, né? Porque a princípio é assim, é proibido porque é droga e faz mal. Aí tudo bem, é uma coisa fácil de entender, né? Todo mundo entende isso. Mas aí na medida que você vai pesquisando, você vê que não é bem assim. E aí você vai entendendo depois que na verdade a proibição é política, como você falou. E não é algo que tá acessível para todo mundo. Porque a vida toda eu cresci com minha mãe falando, né? Não chega perto daquele grupinho maconheiro, não. Não quero você andando com aquelas pessoazinhas ali, maconheiras, não. Sim, sabe? Então você verdade. fica o quê? Assim, maconha é uma coisa ruim. Né? Cria aquela crença limitante. Lógico, mesmo. até porque o que é fomentado, né, que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Mas a gente vê aí o álcool escancarado como a porta de entrada não só para outras drogas, mas como também para o cometimento de vários crimes. Que você vê o tanto de pessoas que às vezes cometem, vamos supor, uma violência doméstica depois de ter enchido a cara de álcool, que é uma droga vendida em qualquer canto. Então, qualquer um tem acesso, até menor de idade, por mais que seja proibido a venda para menores, mas você vê vários menores utilizando álcool assim, descontroladamente. Sim. E o mais interessante é que agora a maconha ela tá servindo para redução de danos. Na verdade, ela está sendo a porta de saída das drogas, né? Exatamente. Muito bacana isso. isso. É verdade. Utilizada também em tratamento, né? Para pessoas que têm dependência, às vezes, em outros tipos de droga, tipo uma cocaína, uma droga mais pesada, como o crack, por exemplo. E é utilizado também como isso, né? Como um tratamento aí para dependência química. Exatamente. Que é uma doença, né? Exatamente. Que é algo assim relacionado doença. à saúde e não à segurança pública, né? Igual a gente vê hoje em dia. É isso. Perfeito. O que nos leva então à segunda pergunta que eu ia fazer, que é como você acha que a cannabis ou a maconha pode ajudar a nossa sociedade? Olha, eu acredito que a cannabis já tem contribuído positivamente para a nossa sociedade de várias formas. Hoje em dia a gente vê várias empresas que utilizam aí a cannabis, tanto para fins terapêuticos, para fins de saúde, para fins de produção mesmo, de confecção de materiais. Então, assim, eu acredito que a cannabis ela só tem a contribuir. Até porque a gente vê exemplos de outros países, por exemplo, que já utilizam, que já é legalizado. A gente vê exemplos de países que têm ótimos resultados aplicando a cannabis na sociedade, né? Tendo a cannabis ali como uma matéria-prima mesmo ali do país, né? Algo assim a ser produzido e algo também que vai influenciar na economia do país. É óbvio que aqui no Brasil a gente precisa de toda uma educação maior em torno disso, né? Felizmente, o Brasil, um país de terceiro mundo, é um país que a educação ela não é levada tão a sério, infelizmente. Então, aí eu acho que cabe aí o poder público e também, igual vocês, de terem esse canal aqui. Isso é super importante. Vocês estão trazendo informação de qualidade, sem tabus, igual vocês falaram no começo, para a sociedade entender melhor esse mundo, né? E poder abrir mais os olhos, tirar essas vendas de que é algo ruim para a sociedade. Muito pelo contrário. Está aí presente, qualquer um tem acesso. Então, para que continuar proibindo algo que não está proibido? Hoje o mercado da cannabis é um dos que mais cresce, né, no Brasil. Aqui, ó, eu tirei uns dados aqui. Em 2024, ele movimentou 853 milhões. No Brasil. Só no Brasil. Caramba. Só no Brasil. É um número muito expressivo. E as previsões para 2025 já apontam que vão ultrapassar a marca de 1 bilhão. Né? Surreal, né? Em 2024, a gente tinha 672 mil pessoas, pacientes, em tratamento com os produtos à base de cannabis. Então, olha que bacana, né? A gente já está... É um universo muito grande, né? Eu tive a oportunidade ano retrasado, foi em 2023, de ir na Expo Cannabis. Inclusive foi convite da Litza e da Santa Planta. E aí eu tive a oportunidade de conhecer.
e entender mais esse universo. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito surpresa, porque era na Expo lá de São Paulo, né? Então, assim, já é enorme o local, vários estandes, e eu fui vendo como que esse mercado, ele é um mercado altamente movimentado. Pungente, né? A coisa tá Exatamente. pulsando pra Exatamente, acontecer. tinha de tudo lá, não tinha só estande que vende seda, Aham. papel para poder embrulhar cigarro, rolar cigarro. Eram estandes de advogados, eram estandes de médicos, Maquinário agrícola. maquinários agrícolas, estandes de seeds, das sementes. Então, assim... Tecidos, móveis. Muita né? coisa. Foi bem legal, foi uma experiência incrível. E além disso, também tinha uns painéis de debate, né? Que tinha ali o pessoal podendo debater de como que a cannabis é importante para a sociedade. E assim, eu fiquei maravilhada com aquele universo. Achei incrível, achei muito legal. A experiência foi maravilhosa. E quero ir de novo. Esse ano eu quero ir. Esse ano tem mais. Esse ano tem mais, esse ano eu quero estar presente novamente. O bom é que todo ano tem. E uma outra feira que eu vou também agora vai ser a Cannabis Medical Fair, que eu nunca fui. No ano passado eu não fui. Eu vou. Eu tô Já querendo tem nessa 4 também. anos. Em É maio, agora, você em vai? maio. Bora. Vambora, eu vou partiu. também. Legal. Eu quero conhecer porque também dizem que essa é bem grande, assim, esse lado business. E Exatamente. tem menos aquela parte de festival que tem na Expo, que também é massa, né? Sim, Mas verdade. é um outro perfil, assim. Tô querendo ir pra fazer umas captações, né? Sim, é o universo business, é um ramo, né? Exatamente. Um ramo de negócios, né? Então, assim, é importante E esse quem olhar. não se atentou a isso ainda tá moscando, né? Tá Porque moscando. já tá acontecendo. Tá acontecendo. É verdade. E rápido. E E para todas rápido. as áreas, né? Exatamente. É um mercado que está crescendo para a área do direito, para a área da saúde, que é a sua área, né? Para a área do direito, que é a minha da Litsa, a área cultural, é a indústria têxtil. Então, assim, tá movimentando vários setores aí da economia. É verdade. Que bom. Daqui a pouco vamos viajar e ao invés de vermos cafezais, vamos ver as plantinhas de maconha. Olha que lindo. Sim. Verdade. Porque, né, solo temos bastante. Por que não, né? Pois é. Eu ia fazer agora uma próxima pergunta sobre quais os desafios que você enxerga hoje e os avanços também que a gente vem colhendo, né, na sociedade dessa pauta. Porque a gente que acompanha esse assunto há muitos anos, 10 anos atrás era completamente diferente do que é agora. Então, eu acho que os desafios são outros, mas alguns também se repetem. E os avanços também, queria saber a sua perspectiva. Sim, olha, eu acho que a gente ainda tem muito desafio pela frente quando se trata disso, né? Recentemente teve a descriminalização da cannabis, da maconha, mas a gente ainda foi muito comemorado, claro, com certeza a gente deve comemorar, é um avanço, mas a gente precisa ainda desmistificar alguns pontos dessa descriminalização, porque meio que foi algo para inglês ver, né? Foi assim, muito bonito ali, todo mundo comemorou, mas e aí, né? No dia a dia, qual a praticidade disso? Está sendo aplicado, de fato, isso? Né? Porque o que a gente continua vendo, a gente continua vendo abordagens nesse sentido, né? As pessoas têm reclamado, inclusive eu participei de uma roda de conversa e muitas pessoas tinham essa dúvida de realmente, eu posso realmente fumar um e tal na praia? As pessoas elas não estão entendendo muito bem como que se deu essa descriminalização. Então eu acho que a gente tem muito desafio pela frente, não só com a sociedade, mas também em relação ao próprio poder executivo, o poder judiciário, que eles também estão um pouco perdidos nisso aí. E recentemente a gente inclusive teve umas decisões aí no sentido de que eles estavam meio perdidos do que era cannabis, né? E aí teve aquela questão que a Litsa pode até falar também sobre isso, né, Litsa? Que foi aquela questão que eles colocaram do haxixe, como umas extrações, né? O haxixe e essas variações que tem. Como que não está dentro da descriminalização, como aquilo né? não estando dentro, exatamente, dentro do que é o THC ali da cannabis. Sendo que tudo isso engloba a cannabis, né? A cannabis, não existe cannabis medicinal. Isso aqui é medicinal, isso aqui é do mal. Eu costumo falar que é igual limão. Quando você faz uma caipirinha, você não tá tomando limão recreativo, você tá tomando limão com álcool, mas é limão. E o limão, ele tem vitamina C, não tem como você tirar a vitamina C. Então, é mais ou menos parecido com isso. Excelente comparação. E aí, pois e ninguém fala que quando vai tomar um shot de manhã que tá tomando limão medicinal, né? É tudo limão. E aí tem uma outra comparação também dessa questão dessa decisão, que foi até o Gilmar Mendes que houve esse questionamento, né? Essa descriminalização aplica para
cannabis e aplica para que mais? Para todas as drogas? E aí como eles não entendem que o haxixe é a extração da cannabis, eles acham que o haxixe é a super maconha ou é uma outra coisa diferente, que eles inventam vários apelidos, né? A gente fica até rindo disso, assim, é chacota entre os advogados e tudo mais, porque a mídia também não faz o mínimo esforço para entender. E aí eles falaram que o haxixe não se aplicava. Então é como se você falasse assim, eu tenho aqui um tomate, eu posso carregar 40 tomates, tá? Descriminalizado até 40 tomates. Agora, se eu fizer um suco do tomate, aí já voltou a ser crime. E aí, como é que fica isso? Porque não faz sentido nenhum, né? E até porque se você tem 6 plantas e você colheu 6 plantas, já vai dar mais do que 40 gramas. Então, a partir do momento que colher, também se torna ilegal, né? Digamos assim. Sim. Então, Bianca, aproveitando esse gancho, o que você pode orientar as pessoas? Porque eu vejo muitos falando por aí, opa, agora eu vou plantar em casa, agora eu quero minha plantinha em casa. Tá todo mundo querendo ter plantinha em casa. Sim. Virou uma febre. Todo mundo querendo comprar sementinha. Como que fica isso? As pessoas acabam achando que tá tudo certo, que elas podem pegar e comprar e sair andando livremente na rua com as suas, até, né, a quantidade permitida, né, as plantinhas até são 4 pés? 6 pés, agora. 6 pés fêmeas. Agora 6. Isso. E acha que tá tudo bem plantar, mas não é dessa forma, né, tem todo um processo para isso, né, as pessoas têm que entender que existe um procedimento, você precisa se respaldar para você poder ter isso em casa e não ser confundido com um traficante, vinha sofrer um processo criminal. Então, a orientação que eu sempre falo é sempre procurar um advogado especialista na área, um advogado canábico, um advogado que tenha know-how, conhecimento técnico, para poder te orientar, para você poder fazer o seu salvo-conduto, né, o seu HC, para você conseguir ali ter a sua plantação, né, tudo da forma mais dentro da lei possível. Porque passar por um processo criminal de tráfico num país... Exatamente. Um dos países com o sistema carcerário um dos mais lotados, né, um dos países que mais prendem, então realmente é difícil. Então o ideal é se prevenir mesmo, se precaver, né, e se cuidar para poder fazer tudo dentro da lei. Entendeu aí, né, galera? Vocês que querem ter plantinha, eu também queria, acho linda. Acho a planta linda, sabe? Apesar de que ela cresce muito, vira uma árvore de Natal. Eu pensei nisso, né? Em 9 meses, plantar 9 meses já dá pra usar é uma no gestação. Natal, né? Já dá pra enfeitar, botar umas bolinhas, uns pisca-pisca. Exatamente. As pessoas acham que agora é normal, elas podem pegar... então eu posso ir lá e comprar minha maconha e sair na rua andando com ela, a polícia me parar. Não, eu tô com minha maconha aqui, agora isso aqui é permitido, isso aqui pode. Mas na verdade não, assim. você realmente vai ser levado, vai ter que assinar. Só que agora você não vai ter mais uma punição criminal por isso, né? É uma sanção administrativa. E assim, é até bom a gente ficar atento, porque esses dias eu vi um grupo político assim tentando criar uma lei estadual, era uma lei municipal lá na Serra, inclusive, que é o lugar que eu moro, que eles queriam aplicar uma multa para cada pessoa que eles encontraram, né? Pessoa que fosse flagrada fazendo uso, fumando, por exemplo, aí aplicar uma multa. Mas assim, uma lei que você não vê muito sentido nela. Qual o sentido nela? Né? Aí as pessoas lá no grupo, né, no post, né, no Instagram, falando, tem que multar mesmo e tal, mas e a pessoa que fuma cigarro também? Né? Ela está incluída nessa lei ou não? Sim, né? Até porque o cigarro é mais tóxico, né? Então, se mais vai nocivo. multar uma coisa, tem que ter uma certa noção de que... E qual o objetivo disso? É só encher os objetivo? cofres públicos, né, com essa multa, né? Qual a funcionalidade? Então, a gente tem que ver isso aí, porque se a pessoa ela quer tentar coibir alguma coisa chegando no bolso do usuário, por exemplo, será que vai fazer muito sentido? Será que vai dar certo, né? Então, a gente tem que sempre analisar o objetivo. Na minha opinião, hoje o melhor caminho é a conscientização, a educação, para as pessoas entenderem mais sobre a planta. Concordo. É isso, eu queria perguntar também se você tem alguma iniciativa que você queira comentar ou alguma outra coisa que a gente não perguntou e você acha relevante também fazer um comentário. Eu vou falar um pouco de um caso aqui que eu tenho, para mostrar para vocês. Excelente. É um processo de tráfico de drogas. E se eu falar para vocês a quantidade de droga, vocês vão assim surtar. 0,4 grama. Nossa! 0,4. Não chega nem a ser meia grama de THC. Inclusive o laudo tá aqui. Acho que ele vai colocar aí na tela depois. E aí vocês vão conseguir ver o laudo de... Quando alguém vai apreendido com droga, tem que passar por esse procedimento, né?
esse processo era um processo que, essa apreensão foi em 2020. Então, foi antes dessa descriminalização, né? E eles foram abordados e a polícia encontrou o material que eles levaram, né? Os itens, né, do crime que foram apreendidos. Foi 0,4 gramas de maconha, uma caixa de seda, né, papel para poder enrolar, e aquele de chavador, né, uma tesourinha, aquele kit básico do maconheiro, né, e mais nada. E eles prenderam isso, levaram eles para a delegacia, não sei o que aconteceu, o delegado deve ter rido da cara deles, né, porque, pelo amor de Deus, agarrou os meninos lá algumas horas, eles assinaram um TC, que era igual era antigamente, né, e aí eles foram liberados. Só que aí passaram por um processo criminal. Hoje em dia já não é dessa forma, não tem mais esse processo. Mas para vocês verem, um processo de 2020 e um processo que durou até 2024. Esse processo ele só foi arquivado definitivamente em 14 de dezembro de 2024. Então, durante 4 anos, o Poder Judiciário teve essa movimentação por causa de um processo que não tinha nem meio grama de maconha. Né? Isso é um absurdo, né? Porque movimentar toda a máquina pública, toda essa quantidade de servidores que precisam trabalhar ali, numerar... Hoje em dia não tem mais numerar as páginas, né? Porque é tudo online. Mas assim, enfim, fazer as outras coisas lá que tem que fazer no sistema. O juiz também fazer as coisas que tem que fazer. Aí você vai movimentar um juiz, vários serventuários, várias pessoas para poder punir uma coisa que não tem sentido nenhum. 0,4 gramas, às vezes não dá nenhum baseado, tá ligado? Sim. Então é bem complicado, assim, é bem caro para os cofres públicos, uma coisa que não vai ter retorno, né? 0,4 seria o quê? A raspinha ali daquele de chavador? Pois é, deve ter sido uma quantidade assim, bate assim, também. Inexpressiva, mas o meu cliente me contou que foi mais ou menos isso mesmo. Ele saiu juntando, assim, os farelos assim, que tinha. Toma, isso aí, vamos levá-los. Tá bom. E pelo menos o importante aconteceu assim, no final de ter tido essa descriminalização, porque quando teve a audiência, já havia acontecido a descriminalização. E aí, a audiência, eu consegui fazer o pedido para poder seguir o entendimento recente do STF para poder a descriminalização, né? E pediu o arquivamento, a extinção da punibilidade, deu tudo certo, terminamos a audiência ali, processo extinto. Esse processo era um processo por tráfico? Ele não caiu no usuário, né, no caso? Não, foi um processo por tráfico. Caramba. É um absurdo. Qual que é a pena do tráfico? Só pra galera ter uma noção do que a gente tá falando. A pena do tráfico? 5 a 15 anos. Por causa de 0,4 gramas de maconha. Se você for comprar um pacote de orégano, quanto vem num pacote de orégano? Uns 10 gramas? Uns 10. Então, o que é 0,4? É nada, né? Sim. Praticamente nada mesmo. Sim, então assim, eu acho que o grande desafio hoje é a gente conseguir demonstrar isso, né, para a sociedade, porque eu que atuo nessa área criminal, eu vejo muitas pessoas que já foram presas, cumprem pena, respondem um processo, igual o caso desse cliente meu, teve que constituir advogado, 4 anos na vida dele preocupado, com medo de ser preso por conta disso. Quando ele me procurou, ele falou: doutora, pelo amor de Deus, olha só, a situação é a seguinte, só que eu tô morrendo de medo. E eu falei: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, confia em mim. Mas ele tava com medo de se ver aí respondendo um processo, porque a gente sabe que hoje o sistema que a gente tem é um sistema altamente punitivista. Então é um sistema que, dependendo do local onde você é abordado, se você é abordado numa periferia, se você é um jovem de periferia negro, foi abordado ali perto da boca de fumo, você tá com uma dola, esquece. Eles já vão colocar que você ali tá relacionado, envolvido com tráfico. Isso se, né, não conseguirem achar uma carga da droga por ali e falar que é sua. Porque muitas vezes acontece isso. Ou se eles mesmo não colocarem alguma coisa, porque aqui a gente ouve pouco isso, né? Mas no Rio de Janeiro rola bastante esse tipo de coisa. Acontece muito. Aqui também acontece, sim, flagrante forjado, infelizmente. A gente tem bastante. Caramba. E assim é a situação, né? Porque aí chega ali, a polícia chega, sai todo mundo correndo, a carga tá ali, a corda sempre vai estourar do lado mais fraco. Às vezes é uma pessoa que foi ali comprar uma droga, né? Usuário. Então, tudo isso eu acho que é o grande desafio, né? A pessoa, às vezes, que é usuário, ter que se submeter a isso,
de ir numa boca de fumo para poder ter algo. Às vezes é algo que faz bem para ela. Às vezes a pessoa fuma porque ela quer dormir melhor, né? Alguma coisa às vezes assim. sente dores, né? Que é proibido dores ainda, crônicas. a gente sabe que é. Né? Existem outras formas aí. A Litz é melhor do que ninguém, sabe falar muito bem sobre isso também. Existem outras formas, você que é médica, prescreve isso, né? Então, assim, até quando que vai fazer sentido essa proibição, né? Não tem dado certo, não tem dado certo. A gente já teve uma lei de drogas que era antiga, né? Que antigamente era artigo 12, artigo 16, que eram os artigos de tráfico, de usuário. Depois teve a nova lei, que é a Lei 11.343, que ela aumentou a pena do tráfico, ela deixou o tráfico, ela endureceu ali, né? A lei, a pena, a punição. E o que a gente viu? Viu diminuir o tráfico? Um super encarceramento, o tráfico continua aumentando, né? E a gente vê... E as pessoas continuam usando. Exatamente. E hoje, o presídio que a gente mais tem hoje, da maioria das pessoas que estão presas no Brasil, é por conta de tráfico de drogas. Né? Então, assim, a gente precisa mudar urgentemente o olhar. Gasto público desnecessário, né? Vidas sendo perdidas. Exatamente. Que eles nunca vão fazer uma reparação de danos aí. Não tem como, né? O máximo é tentar indenizar, mas reparar não tem como. É verdade. É bem complicado. Tem até um estudo que chama Drogas, Quanto Custa Proibir, que eles fazem uns comparativos de quanto que foi gasto com a segurança pública, acho que no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas principais capitais, e o que daria para construir com essa quantidade de dinheiro. Então eles colocam lá X escola, X hospitais, X não sei o quê. E aí você fica, nossa, se eu pudesse escolher, se eu fosse um gestor do Estado, né? Que eu como cidadão, é o meu dinheiro que está sendo usado ali. Sim. Será que eu ia escolher comprar 3 tanques de guerra e 50 mil fuzis e um monte de armamento e bala? Ou eu ia preferir construir 2 hospitais, 10 escolas, 2 universidades? Então, é algo que a gente tem que começar a cobrar também dos políticos, né? Quando a gente elege pessoas que vão muito com essa visão bélica da coisa, a gente está enxugando gelo, porque isso não traz efetividade para ninguém, né? Se você trata a coisa com agressividade, vai voltar a agressividade. Por isso que a gente vê vários fuzis, várias coisas sendo desviadas do exército, desviadas das forças policiais para fora das forças policiais, e isso mesmo é usado depois contra eles. Então vira uma banalização da violência de uma tal forma que depois fica difícil de voltar atrás, né? Então eu acho que é uma visão que a gente precisa mudar urgente. Com certeza. Porque no final sofre as pessoas mais pobres, que moram em periferias, em lugares onde o Estado muitas vezes não chega, né? E a gente fica discutindo uma coisa enquanto tem pessoas morrendo. Isso é um absurdo. Enquanto tem pessoas morrendo pelo mesmo sentido que tem pessoas vendendo produtos na farmácia da mesma substância. Exatamente. E você vê também que, assim, hoje as pessoas que estão envolvidas aí com esse mercado da cannabis não são necessariamente os ativistas ali da maconha, né? Aquelas pessoas ali que, antes a gente via muito isso. Falava-se maconha, a gente pensava, marcha da maconha, legalize já, vamos fumar, todo mundo fumar maconha e tal. E hoje em dia a gente vê que está muito além disso. Isso aí é uma parte só, tá? Porque e é uma pequena parte, se for parar pra pensar, uma pequena né? parte, porque, por exemplo, quando a Lídia me levou na audiência pública que teve na Câmara dos Vereadores aqui lá de Vitória, o que eu vi ali foram grupos de mulheres, mães, grupos de fibromialgia, grupos de mães de crianças autistas, todas elas ali em prol dessa causa. Então, assim, eu vi relatos de mães ali falando que já foram contra e que hoje em dia elas veem que o tratamento do filho delas, a vida do filho delas, a qualidade de vida depende daquilo ali, daquele medicamento, né? Então, assim, não é uma droga, é um medicamento, é uma medicina, né? Uma medicina que está ali para que a gente possa utilizar. Né? Então, assim, hoje a gente vê tantos remédios aí, as pessoas tão viciadas em remédios que fazem tão mal para a saúde. Em opioides, opioides, benzodiazepínicos, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia é difícil. A pessoa que consegue viver sem usar nada. As famosas drogas Z, deve que ser agora um monge que mora no mosteiro zen budista. Exatamente, porque é difícil, não é fácil encarar, né? A vida, né? Exatamente. E assim, eu faço tratamento por isso, porque eu tenho muita ansiedade, sou uma pessoa que tem TDAH, então assim, eu preciso de ter alguma coisa que consiga me equilibrar, né? É difícil desligar minha mente inquieta. Eu sou médica e usuária também tenho TDAH, sou bipolar tipo 2, então eu
necessito. Também depois, ajuda muito. Eu sou também ansiosa e TDAH. Então a única coisa que consegue me desligar, ou é eu morrer de fazer várias coisas até cair em exaustão, ou então eu faço meu consumo ali consciente e consigo dar uma relaxada, porque senão eu vou embora. A primeira vez que eu usei foi muito engraçado, porque eu me senti naquela cena do Coringa, que o Coringa sai do hospital e tudo explodindo atrás, assim, ele todo sujo, cheio de sangue, andando, rindo, assim. Na paz absoluta. Caraca, eu tava assim, na paz de já, né? Minha vida na época tava toda bagunçada, tudo desorganizado e eu plena. Então, vamos lá, tá tudo ruim, por onde eu vou começar a mexer, a me movimentar para ficar bom, sabe? Assim, plena. Foi um divisor de águas na minha vida. Sim, é muito bom, né? E eu acho que é importante até você, por ser médica, trazer isso, porque as pessoas vão se sentir muito mais seguras de ver que realmente isso faz bem, né? Isso faz bem para pet, tem até tratamento para animais. Então, assim, é uma coisa assim, é muito ampla e faz bem, né? Então, acho que a gente tem que procurar aquilo que faz bem pra gente. Então, se essa medicina é o que faz bem, né? A gente não tem por que ficar nessa onda de proibição, nesse preconceito, né? Algo que só vai prejudiciar toda a sociedade que depende disso, né? A gente tem pessoas hoje em dia que são dependentes disso. Inclusive, tem tentando aí que o SUS disponibilize. Então, tem todo um caminho aí que tá percorrendo. Então, são vários desafios, eu acho que a gente enfrenta ainda. Mas tem avançado, né? Tem avançado, sim, em passos curtos. Tem, devagarzinho. Devagarzinho. Então, assim, não é pra gente ficar triste, né? É pra gente começar a ver que a gente precisa usar isso como uma mola propulsora pra gente conseguir buscar mais avanços, isso né? Mesmo. Desmistificando mais, né? Tem gente que acha que a maconha mata os neurônios. Até hoje tem gente que acredita. Até hoje tem gente que acredita. Pelo contrário, ela é neuroprotetora, né? Exatamente, isso aí. É neuroprotetora, ela protege, né? Exatamente. Pois é. E os ansiolíticos, esses remédios aí que o pessoal toma à torta e direito, que vai lá no médico. O médico do coração que te receita remédio como se fosse psiquiatra. Sai descrevendo aquele monte de tarja preta pra você vai lá... Tudo demenciado já. E aquilo ali tá acabando com o seu cérebro, gente. Aquilo ali tá acabando. Aquilo ali, os danos que ele estão trazendo pro seu cérebro é irreversível, assim como o álcool. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência, né, daquilo que a gente usa e do que a gente fala, da informação que a gente propaga por aí. Com certeza. E eu tenho certeza que dormir 2 horas da manhã, dormir tarde, mata muito mais neurônio do que fumar um baseado. Com certeza. E aí, quem é que não dorme tarde? Eu quero saber. Todo mundo dorme tarde, né? Pois então não adianta ficar a primeira pedra. Pois é, eu acho legal isso. Porque eles falam assim, muitos falam, a maconha faz mal. Tá, mas faz mal. Mas e aí? O açúcar também faz mal. E muito bacon, mais mal. Se você comer o bacon, gente, todos os dias da sua vida, toda hora ali, você vai fazer mal. Então, os condimentados. E, por exemplo, uma pessoa que, eu quero comer tudo que eu quiser e tal, e isso vai descambar numa obesidade, por exemplo. Ela vai sobrecarregar o sistema público de saúde, mas é um direito da pessoa. Se ela quiser fazer isso com a vida dela, ela pode. A gente não pode pegar e criminalizar essa pessoa. Então, da mesma forma, a pessoa que escolhe fazer uso de uma substância, seja ela o açúcar, seja ela o álcool, seja ela outra substância, desde que ela não prejudique terceiros, a gente não pode proibir que essa pessoa faça uso disso, né? Se tem coisas piores que afetam a vida do outro, porque se você sobrecarrega o sistema de saúde com um caso de álcool, por exemplo, ou de obesidade, que é uma coisa muitas vezes evitável, porque é emocional, né, em vários casos, a gente afeta terceiros, porque às vezes uma pessoa que está precisando fazer uma cirurgia urgente vai ter que ceder o lugar para alguém que poderia ter sido evitado se tivesse uma educação melhor, se tivesse acesso à saúde de uma forma mais ampla, mais educativa, para a pessoa saber, porque às vezes a pessoa chega naquele nível porque ela não tinha algumas informações que ela precisava para resolver o problema antes. Sim. E aí, da mesma forma, a gente não pode também querer cercear a liberdade das pessoas, né? Então, acho que tem que pensar mais ou menos por aí também. Sim, exatamente. Eu acredito nisso também. Acredito que hoje em dia, com o avanço das informações, eu acredito que as pessoas elas têm tido um novo olhar sobre isso, sabe? Até mesmo dentro da minha área, que eu atuo com a advocacia, há um tempo atrás, você falava em advocacia canábica, hoje ainda, as pessoas ainda olham com um olhar assim, mas hoje você vê mais advogados dessa área. Né? Ali, de vez em quando, a gente está em alguns ambientes assim,
dentro do sistema, assim, né, da OAB e tal, e ela fala, sou advogada canábica, tem gente que... Aí a gente já fica esperando a reação pra ver, assim, que cada cara é uma expressão única. Tipo, uma é assim, tipo, que ousadia. Aí a outra faz uma cara, tipo, o que é isso? Tipo aquele meme da Nazaré fazendo conta. Aí tem vários rostos, assim, a gente fica isso, né? observando as expressões. E assim, hoje em dia é o mercado, tudo é mercado, né? Então, quando eu conheci a Alice, inclusive, ainda não tava do jeito que tá hoje. Era um pouquinho pior alguns aninhos atrás, assim. Se falava menos sobre. Eu conheci ela, achei incrível. Eu falei, gente, que garota corajosa. Ela pegou essa bandeira, sumiu assim, falou, é isso. Aí eu falei, achei legal. Aí a gente começou a conversar. E daí Deixa eu conversar com essa maluca aqui. E aí surgiu uma amizade, uma parceria, né, e tudo mais. Mas hoje em dia a gente vê mais sobre isso, né? A gente vê comissão de advocacia canábica, a gente vê médico falando sobre isso. Mas há poucos anos atrás ainda era muito assim. Difícil de ver. A gente não via muito. Sim. Principalmente aqui no Espírito Santo, né? Você tinha que procurar um médico de fora. Aqui nem tinha que procurar um médico em outro lugar. Quando começou a ter essa onda aí de HC de cultivo, o pessoal que precisava aqui no estado, os advogados que eles iam procurar era fora do estado, porque no estado não tinha advogado que trabalhava com isso, né? Mas e aí, se daqui a alguns anos for legalizado, continuar esse processo aí que a gente está vendo hoje, o advogado que não entende disso, ele vai ficar como? Né? Vai ficar para trás. Você vê um preconceito até, assim, quando a gente fala de droga. Às vezes em processo meu, eu já sabia, o que é uma bucha de maconha, o que é uma pacota da maconha, 25 gramas é o quê? Que tamanho? Então, assim, às vezes eu falava isso, às vezes as pessoas ficavam me olhando assim, nossa, você entende? Eu, lógico que eu vou entender. Você trabalha com isso, você tem que entender. Eu sou advogada, eu atuo com lei de drogas, como é que eu não vou saber o que é a maconha? Como é que eu não vou saber o que é uma pasta base? Do que ela pode virar, o que pode acontecer? A gente tem que ter essa noção. Então, o preconceito das pessoas é tanto que elas têm medo até de falar. Até de aprender, né? Parece que até só de aprender já vicia. Você vai começar a aprender, nunca mais você vai parar de aprender. Um advogado usando essas expressões, não vou usar, no processo lá eles estão explicando desse jeito. A expressão que se fala. Que se usa. Então, você tem que ter a noção do que são as coisas, né? E hoje a gente tem essa lei de drogas, eu espero, né, que essa lei de drogas ainda mude, passe por modificações. Eu acho uma lei completamente obsoleta, uma lei completamente disfuncional, né, uma lei que presta de serviço até porque ela é muito vaga. Hoje o tráfico, ele tem 18 verbos. Se for parar pra pensar, a técnica de escrita legislativa, assim, da lei de drogas é muito ruim, porque você precisa ter um crime que é uma coisa objetiva. E aí você tem quantos verbos você falou? 18 verbos e além disso não tem uma quantidade. Então isso não é nada objetivo para você poder quantificar e formalizar ali uma acusação. Não que eu acho que deveria ser melhor formulado. O legislador falhou ali em muitos pontos, né? E acaba que muitas pessoas que são usuários acabam indo parar na prisão, acabam respondendo processo criminal, né, por conta disso, né, de uma lei que pune, né, ela não consegue prever. Aí teve a descriminalização com o objetivo justamente disso, de separar o que é usuário de traficante, que era isso aí o ponto, né, que eles divulgaram. Não, porque tem muita gente que é usuário e está preso e tal. Mas a gente estava conversando, eu e a Alice vindo para cá, e a gente pensava justamente isso. Como é que ficou essa questão, né? A galera que foi presa, será que eles revisaram todos esses processos mesmo? Nunca, né? Tem que ver, será que foram todos revisados, né? Então, acredito que tem muita gente, tem resquícios ainda disso aí, dessa proibição. Com certeza. Eu tinha visto que era uma estimativa de 40 mil pessoas que iam ser impactadas com processos judiciais depois da descriminalização. Então, com certeza, tem uma galera ainda agarrada, né? Sim, com certeza. Dessas 40 mil aí. Isso influencia até dentro das faltas graves lá no presídio, né? Porque aí você vê, por exemplo, uma pessoa que foi pega lá dentro do presídio com uma quantidade menor, né? Isso aí vai ser o quê? Vai ser tráfico? Ela foi para usar? Porque não é crime, né? Mas então pode ser. Assim, exatamente. Então isso aí já é até um ponto aí para advogado, a advocacia pensar em uma forma de trabalho também, de poder trabalhar em causas assim, né?
E é muito importante o advogado entender da maconha para conseguir melhorar, inclusive, a sua defesa técnica, né? Porque, às vezes, se você vai fazer lá, dar uma olhada nas provas que foram apreendidas, se você não sabe que a maconha está presente ali na flor, e você vê lá e foi apreendido um pé inteiro e não tinha nenhuma flor, e às vezes foi pesado com terra, com caule, com tudo, e tem 7 quilos, mas não tem maconha ali, tem tipo o pé da maconha, sem a maconha, sem assim, da onde vai se extrair mesmo a substância, às vezes tá pesado com a terra, com o vaso, com tudo. Muito bom. Então tem muita coisa que tem que entender para conseguir, né, fazer esse manejo. É a advogada que sabe disso aí já vai sair na frente. Já vai chegar lá no DPJ, não, peraí, não é isso tudo não, isso aqui é terra, isso aqui é folha, isso aqui é trima. Exatamente. A gente precisa de entender esse universo, né? Então, assim, até mesmo para poder fazer uma defesa aí de alto nível aí pro cliente. Com certeza. Bom, estamos chegando no final do nosso episódio com a nossa primeira convidada. E a gente gostaria de te agradecer a sua presença e saber se tem mais alguma coisa que você quer falar para dar uma despedida também do pessoal antes de encerrar. Foi maravilhoso. Eu amei bater esse papo com vocês, acho muito importante a iniciativa. E podem me convidar para mais podcasts, adorei. E acho que a mensagem é isso, para o pessoal desmistificar isso aí, né? Abrir mais a mente mesmo e poder olhar a maconha com outros olhos, olhar que a maconha também hoje em dia ela salva vidas, tem pessoas que dependem dela para poder ter uma vida com qualidade. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado também da minha participação, foi muito bom e agradeço o convite. Então é isso, esse foi mais um episódio de Raiz Informativa, o primeiro e único podcast canábico do Espírito Santo. Arrasaram!